E aí, pessoal, beleza pura? Neste vídeo eu trago uma questão do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal do ano de 2004. O enunciado diz o seguinte: certas substâncias e produtos químicos têm sido desviados de suas legítimas aplicações para serem usados ilicitamente como precursores, solventes, reagentes diversos, adulterantes ou diluentes para a produção, fabricação e preparação de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. O anexo 1 da portaria número 1274, Ministério da Justiça, de 21 de 8 de 2003, relaciona em 4 listas os produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização da Polícia Federal. Logicamente que nós estamos no ano de 2025, essa lista já mudou e muito, deve ter aumentado pra caramba, né? Tá? Então vamos lá. Estão listados abaixo algumas dessas substâncias, entre as quais está o ácido lisérgico. Tá? Então aqui a gente tem o ácido lisérgico, cuja forma estrutural é a seguinte. Tá aqui, tá? Ácido lisérgico, que aqui a gente tem a estrutura do LSD, que depois a gente vai usar essa estrutura aqui. Então você tem lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, tá? Cada substância dessa tem uma letrinha aqui, tá bom? Então, considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem. Então, como eu sempre digo, nessa questão é aquela que você tem que marcar certo ou errado para cada item e, dependendo da banca, está determinado que duas questões erradas podem anular uma certa. Então, às vezes, você pode usar como estratégia, se você não sabe, deixar em branco o item que você está em dúvida. Então, vamos analisar, primeiramente, o item 1. Tá? Então, tem que ser bem devagar, porque é uma questão complexa, né? Vários itens que você tem que voltar para verificar. Então, vamos com calma. Então, opção 1, né? Afirmativa 1. O ácido lisérgico, tá? É um composto aromático, tá? Então, se você ver aqui, ó, esse pedaço sul da molécula aqui é aromático. Então, o item 1 está correto. Agora vamos para o item 2. A função amida está presente na estrutura do ácido lisérgico. Então, aqui, ó, aqui é a função ácido carboxílico e aqui amina. Tá? Então, no ácido lisérgico não há a função amida. Então, o item 2 está errado. Tá? Vamos para o item 3. Sabendo que o LSD correspondente, aqui está a estrutura do LSD, tá? A dietilamida do ácido lisérgico, que é esse grupo aqui, ó, aqui é um derivado amida do ácido lisérgico, tá? Aqui está o ácido lisérgico. Então, vamos lá. Sabendo que o LSD correspondente à dietilamida do ácido lisérgico, é correto concluir que a estrutura do LSD será igual à do ácido lisérgico, porém com um grupo C-OH substituído pelo grupo C-OO N CH2CH3, tá? Então esse item está correto. Você tem o ácido lisérgico aqui, aí você tem esse grupo C-OH foi substituído por C-ON CH2, CH3, CH2, CH3. Então, o item 3 está correto. Agora vamos para, aqui mostrando que ele é aromático, né? Agora vamos para o item 4. Com muita calma, vamos lá. 4. Existem 4 carbonos com hibridação
SP na estrutura do ácido lisérgico, tá? Então, como a gente está vendo aqui, ó, SP, né? Ligação tripla. Então, não existe isso aqui, tá? Então, hibridação SP é ligação tripla. Então, nós vamos marcar aqui o item 4 como errado, tá? Agora vamos para o item 5. O ácido lisérgico não apresenta atividade óptica. Então aqui a gente está vendo o ácido lisérgico. Aqui tem um carbono assimétrico, aqui tem outro carbono assimétrico. Então o ácido lisérgico apresenta atividade óptica, tá? Então o item 5 está errado também, assim como 4. Item 6. Item 6. Entre os compostos orgânicos mencionados da lista 2, aqui está a lista 2, o composto E-metilamina apresenta a maior solubilidade em água. Ó, gente, no gabarito, essa opção, esse item 6 está correto. Mas se você for na literatura, uma pesquisa rápida, você vai ver o seguinte, tá? Que é o contrário. O NOH é 109 gramas em 100 mililitros, enquanto que a metilamina é 108, tá? Então, apesar de no gabarito estar correto, aqui, com esses dados aqui, né, eu vou colocar errado, tá bom? Mas é bem próximo, né? É bem próximo. Poderia você entrar com recurso, caso você tenha isso em mente, né? Você pode entrar com recurso, tá? Mediante esses dados aqui. Então vamos para o item 7. Em fase gasosa, o composto C é N,N-dietilamina, tá? Em fase gasosa, o composto C é mais baixo que o composto D, que é etilamina, tá? Então, aqui, ó, um lembrete, né, que eu coloquei aqui. Na fase gasosa, a basicidade das aminas segue a ordem terciária, secundária, primária. Então, o composto C, que é a dietilamina, ela é uma amina secundária. Enquanto que o composto D, né, a metilamina é uma amina primária. Então, a amina secundária é o mais básico do que o D. Então, o item 7 está correto. Então, isso aqui, tá, é muito importante. Em fase líquida é diferente, tá? Mas em fase gasosa é essa ordem aqui. Então, isso é bem importante. O item 8. Item 8. Uma solução do composto A, tá aqui, composto A, hidróxido de sódio, pode ser usada com sucesso para diferenciar entre soluções de compostos B, quem é B? B é esse aqui, N-butilamina, e H, quem é H? Ácido acético. Então, realmente, se você tiver uma mistura de ácido acético e N-butilamina, quando você jogar o composto A, quem vai reagir vai ser somente o composto H. Então você vai conseguir realmente diferenciar, tá? Então o item 8 está correto. Então agora vamos analisar o item 9. Diz o seguinte: a reação de F, que é a butanona, e M, produz um acetal. Então, tem duas coisas aqui eu quero chamar a atenção.
O gabarito diz que esse item está correto, tá? Que quando você tem uma reação de uma acetona com um álcool, você pode gerar um cetal, tá? E quando você tem uma reação de um aldeído com um álcool em meio ácido, você gera um acetal. Mas, segundo a literatura, todos os dois podem ser chamados de acetal, tá? Então, eu vou considerar, tá? O cetal é um caso específico de um acetal, porque o cetal tem dois carbonos, dois grupos orgânicos ligados a C-O. Então, eu vou considerar aqui o item 9 como correto, tá? Então, uma acetona e um álcool, você gera um grupo acetal, tá bom? Item 10. Então, diz o seguinte: entre as aminas B, D e E, tá? A ordem crescente de ponto de ebulição é E, D e B. Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Então a gente tem, ó, a amina B, a D, etilamina, né? E a E, metilamina. Então, pela estrutura, a gente poderia ter certeza ou ter a ideia, né, do ponto de ebulição. Tá? Cadeia linear mais longa, maior força intermoleculares, né? Agora você tem etil, que é um pouco menor do que essa com 4, e a metilamina, que apenas tem um carbono. Tá? Então, por aqui a gente já poderia, pela estrutura, poderia ter noção dessa ordem crescente de ponto de ebulição. Só que aí que eu coloquei os dados, tá? Ponto de ebulição da B é 78, da D é 16 e da E é menos 6, tá? Então, seria ponto de ebulição da E é menor do que de D e D é menor que B. Então, 10 está correto. Item 11. O composto G é esse acetaldeído aqui, né? Tá aqui. O composto G pode ser obtido por oxidação direta de H. Quem é H? É o ácido acético. Tá? Então, ele está dizendo que o composto G pode ser obtido por oxidação direta do H. Não, aqui é o contrário, tá? Você, a partir do G, você pode obter o H, não o G a partir de H, tá? Então, a opção E está incorreta. É o contrário, você obtém H a partir de G e não G a partir de H. Então, analisando o item 12. Vamos lá. O composto H, esse aqui, apresenta maior Ka que o composto I. Então, vamos lá. Quem é o composto I? Ácido benzoico. Tá? Então, se você tem o I e o H, tá bom? Então, o composto I tem um maior Ka, né, do que o composto H, tá? Se você procurar na tabela, você vai ver, tá? Que o ácido benzoico é mais ácido do que o ácido acético. Então, se você ver o Ka dele é
maior, tá? I é maior do que H. Então aqui está o contrário, então 12 é errado, tá? Está dizendo que o H tem valor maior de que A, e está errado. 13. Então vamos lá para 13. 13. O conformero mais estável para o composto K, quem é K? Esse aqui, 1,2 de cloretano. Tá? Então, o conforme mais estável para o composto K é corretamente representado pela projeção de Fischer, de Neumann a seguir. Então, foi dado isso aqui foi dado na questão, tá? Essa projeção de Neumann. Então, vocês podem ver que esses dois átomos de cloro estão bem próximos, tá? Isso cria o quê? Uma repulsão, deixa a molécula, o conforme o quê? Instável e não estável. Então, o item 13 está errado também, tá? Agora, vamos analisar o item 14. Entre os possíveis produtos da reação de nitração do composto J, que é esse aqui, ó, cloreto de benzoíla, aquele que contém um grupo nitro na posição meta com relação ao grupo COCr é obtido em maior quantidade. Então, você tem essa reação, esse material de partida aqui, cloreto de benzoíla. Se você reagir com ácido nítrico e ácido fúrico, essa reação é a reação chamada de reação de nitração, tá? Reação de nitração. E aí você vai gerar o paranitro, o cloreto de paranitro benzoíla. Por quê? Simples. Porque esse grupo aqui, ele é desativante. Então ele orienta na posição o quê? Posição meta, tá? Posição meta. Então 14 está correto. Esse vai ser o produto de nitração do cloreto de benzoíla. Vai ser o cloreto de metanitrobenzoíla ou cloreto de 3-nitrobenzoíla, tá? Então agora avançando para o item 15, tá? Em uma reação de substituição eletrofílica aromática, o composto I é mais reativo que o composto L. Isso aqui está errado, tá? Esses grupos, o grupo carboxila do I, ele é desativante, enquanto que o grupo NH2 e CH3 do composto L são ativantes, tá? Então, está dizendo que o composto L é mais básico, não, 15, em reação de substituição eletrofílica aromática, I é mais reativo que L. Então, está errado. O item 15. Agora vamos para o item 16, tá? Diz o seguinte: o composto L, tá? Esse aqui é mais básico que o composto E. Quem é? Metilamina, tá? Metilamina. Então, neste caso não. A metilamina é muito mais básica do que a anilina, que aqui é um derivado de anilina, né? 2-metilanilina. Então, a metilamina é muito mais básica. Então, o item 16 está também incorreto ou errado. Agora, item 17, tá? Os compostos M, N e O
apresenta propriedades anfóteras, tá? Então, vamos lá. Então, aqui tem etanol, o isopropanol e o metanol, tá? Eles podem reagir tanto em meio ácido e meio básico. Então, 17 está correto. Item 18. O produto da reação de desidratação de M é etanol. Então, o produto da reação de desidratação de M é o eteno, correto, tá? Você tem aqui você tem o etanol, tá? O etanol, se acontece uma reação de desidratação, você vai ter o eteno. Então, 18 está correto. 19, nós temos o seguinte. O álcool isopropílico, tá? É um exemplo de álcool terciário. Então aqui a gente tem o álcool isopropílico, tá? É o 2,2-propanol, tá? Então, esse OH está ligado a este carbono, tá? Esse carbono está ligado a 2 carbonos somente. O outro é hidrogênio. Então, ele é um álcool secundário, tá? Então, o item 19 está dizendo que o álcool isopropílico é um exemplo de álcool terciário, tá? Incorreto, tá? Aqui é a reação do etanol sofrendo desidratação. Tá? Item 20. Vamos lá. O composto P, tá aqui, éter de petróleo, tá? Tem uma constante elétrica muito baixa, ou seja, ela é apolar. Então, o composto P, que é o éter de petróleo, é insolúvel em solventes apolares, tá? Incorreto, tá? Então, às vezes, no laboratório, quando a gente vai fazer uma coluna cromatográfica, na ausência de hexano, que é um composto apolar, você usa éter de petróleo. Éter de petróleo, tá? Então, o composto P, ele é solúvel em solventes apolares. Aqui está dizendo que é insolúvel, então está errado. E, por fim, o item 21. O estado de oxidação do carbono 1 nos compostos G, H e M, tá? G, H e M apresenta a seguinte ordem crescente: M, G, H, tá? Então, se a gente for observar aqui, ó, você tem em M, tá? O estado de oxidação tá aqui, tá? Em G, tá aqui, e em H tá aqui, tá? Então, realmente a gente tem G não, desculpa, M, tá? M, depois vem o G mais 1, aqui menos 1, mais 1 e mais 3. Então, tá correto. O H, que tem um número de oxidação maior, tá? Que é o ácido carboxílico. Aí você tem o aldeído e você tem o álcool, tá bom?